Olá, para você que acompanha Isto É, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com mais um Isto É Entrevista. Eu sou o João Vitor Revedilho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre economia. A situação econômica do Brasil está complicada e o governo tenta driblar as adversidades. A inflação está acima da meta prevista pelo Banco Central. Enquanto isso, o governo aponta a maior empregabilidade da história do Brasil. Em compensação, a gente vê o preço dos alimentos subindo e pesando e muito no bolso dos brasileiros. Para comentar sobre todos esses assuntos e, claro, o cenário no Brasil e também no exterior, nós convidamos o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e candidato à presidência da República nas eleições de 2018, o ex-ministro Henrique Meirelles. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Isto É Entrevista. Muito obrigado pelo convite, João Vitor, obrigado por estar aqui. Minhas saudações aí àqueles que estão nos vendo. E realmente é um momento muito importante para o Brasil, um momento decisivo, e algumas decisões tomadas agora têm consequências de longo prazo, como muitas decisões que foram tomadas até há 20 anos ou pouco menos atrás, tem um papel muito mais importante hoje do que possa parecer. Então, essas decisões, o que está acontecendo, decisões governamentais, não fazem efeito apenas de imediato, nos meses seguintes, mas algumas realmente têm efeito num prazo bastante longo. A gente vai entrar nessas decisões mais para frente da entrevista, mas antes eu queria que o senhor fizesse um panorama ali de como que está a economia atual do Brasil e o que nós podemos esperar para o futuro próximo. Olha, o Brasil está crescendo, tá? Nós estamos aí com a economia um pouco sobreaquecida. Você mencionou que, por exemplo, nós estamos no limite da empregabilidade, quer dizer, um desemprego que está em níveis baixos pelos padrões, pela história brasileira, né? Isto gera inflação, porque a economia ela cresce dentro do que é possível produzir, a oferta. No entanto, muitas vezes é normal o governo, na boa intenção de crescer o máximo possível, incentiva a demanda, inclusive com a distribuição de benefícios sociais, etc., a demanda sobe, mas isso pressiona a economia no sentido da economia não ser capaz de produzir tudo isso naquele momento. Então, nós temos a inflação e aí o Banco Central tem que elevar a taxa de juros. Em resumo, nós estamos crescemos em 2023 e 2024, um pouco acima, inclusive, das expectativas dos analistas, por uma série de razões, que podemos falar sobre isso depois, não só a questão da expansão fiscal. Isso tende a arrefecer um pouco, exatamente por causa da questão fiscal e inflação. O Banco Central tem que subir os juros para não perder o controle. Os juros de mercado de longo prazo já estão relativamente altos, independente de decisões do Banco Central. Então, isso tende a esfriar um pouco a economia, mas ainda no sentido do lado positivo, isto é, o país vai crescer a taxas menores, mas vai continuar crescendo, ao contrário do que aconteceu em 2015, 2016, por exemplo, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, para você ter uma ideia, eu assumi em maio de 2016. Nos 12 meses anteriores, de junho de 15 a maio de 16, se você pegar ponta a ponta, não por média, ponta a ponta, preços aqui, PIB aqui, a economia brasileira caiu 5,2%, uma das maiores quedas de PIB da história do país, uma das maiores do mundo. De um país que estava em paz, com a democracia funcionando, a imprensa livre, quer dizer, o país em guerra é outra coisa. Bombardeia a fábrica, etc., e pode cair muito. E, então, com
o controle dos gastos, o teto de gastos, e etc., nós conseguimos sair disso. Mas, em resumo, não chegará nada perto disso. O Brasil não entrará... Eu não vejo uma recessão à frente. O Brasil deve continuar crescendo a taxas um pouco menores do que cresceu aí nesses 2 anos. O senhor disse que não vê uma recessão à frente, explicou mais ou menos como funciona o parâmetro de empregabilidade e também inflação, mas a gente vê o preço dos alimentos pesando muito forte no Isso bolso sim. do consumidor. Paralelo a isso, a gente tem também a trajetória dos juros que está em alta e há Isso. uma possibilidade de mais um aumento na próxima reunião do Copom. Os adversários do presidente Lula apontam que o Brasil está, entre aspas, afundando ou em forte crise. O Brasil realmente ele está nesse nível de problemas econômicos, de recessão, de crise? Eu não vejo uma crise ou uma recessão num prazo curto e médio. O Banco Central está subindo a taxa de juros, sim. Isso faz com que pressione exatamente os preços. As pessoas têm que pagar uma taxa de juros maior para financiar as suas compras, etc. Isso tende a esfriar um pouco a economia, cair um pouco o nível de atividade. E, eventualmente, subir um pouquinho o desemprego, ou pelo menos não ficar pressionando para baixo. Mas esta é a realidade. Quer dizer, se não fizer isso, se o Banco Central não subir a taxa de juros, etc., nós poderíamos aí sim perder o controle com inflações elevadas, etc., como já tivemos no passado. Mas o Banco Central, cumprindo o seu papel, como está, e subir a taxa de juros, etc., controlar a inflação, isso evita a crise, tá certo? A crise pode haver num prazo mais longo, de alguns anos, se continuar o padrão de gastos, de expansão fiscal que está nesse governo no próximo a ser eleito em 26, nós podemos ter aí a dívida pública subindo a um nível que não torne sustentável mais à frente, a partir aí de 27, 28 aí, e aí o país pode enfrentar um problema aí sim maior. Hoje a taxa básica de juros está em 13,25%, a maior taxa desde 2017, janeiro de 2017, e a gente vai ter, e nós devemos ter aí mais um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, elevando a taxa para 14,25%, a maior desde julho de 2016. Eu queria saber do senhor o seguinte: o presidente Lula disse recentemente que o Gabriel Galípolo, presidente do Bacen, vai consertar a taxa de juros. A Selic, ela tem que ser consertada? Não, acho que não. Acho que o Banco Central está agindo corretamente. Eu acho que essas decisões que já foram anunciadas e cumpridas, inclusive na primeira reunião presidida pelo Galípolo, sinalização é essa, e só existe uma maneira, sim, de que o juro caia e a inflação também. Isso aconteceu em 16 e 17. Quando o Congresso Nacional aprovou, por nossa proposta, o teto de gastos, isto fez com que a expectativa de inflação caísse, em seguida a inflação caísse e o Banco Central pôde cortar os juros aí para um patamar baixíssimo e a inflação continuar abaixo da meta. Por quê? Porque existiu aí um alinhamento entre a política fiscal e monetária, com uma contenção fiscal grande, que foi do teto de gastos. Isso permitiu que o Banco Central, inclusive, baixasse a taxa de juros. O país pudesse voltar a crescer com taxa de juros baixa e inflação baixa, o que é raro na história do Brasil. Agora, se nós olharmos agora à frente, então nós não estamos vendo exatamente isso. Quer dizer, é o que houve naquela época de 16, mas houve no início do primeiro governo Lula também, que é a política fiscal e a política monetária caminhando na mesma direção.
Então, quando as duas caminham na mesma direção, por exemplo, em 2003, por exemplo, o Brasil teve um superávit fiscal de mais de 4%. Então, quer dizer, e o Banco Central subiu a taxa de juros. Então, as duas coisas caminhando juntas, política fiscal, política monetária, então você permite equilibrar tudo com juro menor e permite que o país cresça mais. Agora, com a expansão fiscal e o Banco Central tendo que controlar isso, subindo a taxa de juros, aí você tem, de fato, um arrefecimento, uma queda do nível de atividade, porque você tem política monetária e política fiscal caminhando em direções opostas. Né? Isso faz com que o equilíbrio se consiga, mas a uma taxa de juros maior. Queria saber se o senhor acredita que ainda é muito cedo para se falar em dominância fiscal e, consequentemente, queria saber se a capacidade de atuação política da política monetária no controle da inflação, se ela já está no seu limite. Primeiro, nós estamos muito longe da dominância fiscal. Né? A dominância fiscal chega exatamente quando o nível da dívida pública é aquilo que eu mencionei, coisa que pode acontecer lá na frente, 27, 28, até se continuar nesse ritmo, onde você sobe a taxa de juros, mas isso tem um impacto no pagamento de juros da dívida tão grande que uma coisa anula a outra. Agora não. A dívida ainda está num patamar, digamos assim, razoável, alto, mas razoável para padrões de países emergentes, e o Banco Central tem ainda o poder de política monetária de subir os juros e conseguir dominar a atividade e a inflação. Tanto que nós estamos falando aqui numa diminuição da atividade em função da subida da taxa de juros. A política monetária está funcionando bem ainda. Eu quero entrar daqui a pouquinho na questão do controle de gastos do governo, mas eu quero citar, antes de mais nada, a questão da dívida pública que o senhor citou. Ela cresceu no ano passado cerca de 12%, atingiu 7 trilhões de reais a dívida pública. Paralelo a isso, o governo ele promete ter o déficit zero. O déficit ano passado atingiu 0,40%, mas ainda está longe do zero ou do 0,25 máximo que está previsto no arcabouço fiscal. Queria saber do senhor se a gente pode ter, sim, o déficit zero ainda neste ano ou se é muito cedo para a gente cogitar isso, visto os gastos do governo. Esse ano eu acho difícil. Acho difícil. E o governo tem que alterar um pouco o padrão de gastos, né, para que isso possa ser obtido mais à frente. O ano que vem será um ano difícil para fazer isso, que é um ano eleitoral. Tá certo? Normalmente se faz esse tipo de ajuste, esse tipo de política, como inclusive o próprio Lula fez no primeiro mandato, no início do governo. Por exemplo, no início do seu primeiro governo, em 2003, o governo teve um superávit primário. Não estou falando conseguir sair do negativo para o zero, não. Nós estamos falando de um superávit primário positivo de mais de 4% do PIB. Então, realmente, é uma diferença grande. Então, isso precisa ser controlado para não seguir nesse padrão. Mas nós estamos longe ainda de um padrão onde a política monetária deixa de fazer efeito. Está fazendo efeito, tem muitas condições ainda de controlar a inflação. Agora, é aquilo que eu digo, controlar a inflação há uma taxa de juros um pouco mais alta do que seria se a política fiscal também fosse contracionista. Com a política fiscal expansionista e a monetária contracionista, então você equilibra uma taxa de juros mais elevada, que é a situação atual. No final do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele divulgou um programa de corte de gastos, né, que mexe ali nos programas como BPC, como Bolsa Família. O Congresso Nacional acabou fazendo diversas alterações, inclusive parte desse projeto deve ser complementado agora com o projeto de aposentadoria dos militares. Esse pacote de gastos decepcionou? Era esperado um pacote maior, mais robusto e que a gente pudesse ter um controle maior dos gastos do governo? Olha, o
pacote que foi feito, eu, pelo menos, não esperava algo muito superior a isso. Não fiquei decepcionado em função disso. Porque eu vi as declarações de todos, não só em público, mas em privado, do próprio presidente, quando ganhou a eleição, etc., que era uma ideia de tentar promover o crescimento gastando mais recursos públicos e etc., programas sociais e tal. Então, isso não é uma surpresa, não é? Mas não há dúvida de que isso gera consequências, que é exatamente essas que nós estamos falando. Em última análise, a economia não poder crescer tanto porque o Banco Central tem que subir a taxa de juros para controlar isso. A gente vê algumas peças do mercado e também alguns políticos de grande nome, como, por exemplo, o secretário de Relações Institucionais daqui de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, fazendo críticas severas ao Fernando Haddad. Inclusive, o Kassab chamou o Haddad de fraco. O senhor concorda com essa afirmação? Acha que é um exagero essas críticas hoje? Olha, é uma questão pelo ponto de vista, né? Eu acho que no governo atual, com exatamente o compromisso do presidente em fazer uma expansão fiscal durante a eleição, ele fez campanha baseada nisso e prometeu também depois, e está, de fato, pressionando nesse sentido, e ele, junto com os ministros ali do Palácio e o próprio partido. Então, o ministro Fernando Haddad tem que se equilibrar, porque, afinal de contas, ele está num cargo demissível, como se diz aí, em termos técnicos, demissível ad nutum pelo presidente da República, isto é, a qualquer momento, não precisa ter motivo. Então, o fato é que, com essas restrições, eu acho que ele está fazendo o possível. A crítica que veio é o seguinte, mas se para fazer o certo mesmo, tinha que endurecer aí, etc., e confrontar o presidente, colocar uma política mais dura. Eu acho que isso é interessante. Quer dizer, ele, por exemplo, que trabalha com um governador alinhado exatamente ao que ele pensa e tal, isso é uma coisa. Agora, uma coisa em oposição ao presidente de um ministro da Fazenda é muito difícil. Eu acho que o Fernando Haddad está fazendo o que é possível fazer nesse governo. Eu queria fazer um paralelo aqui, porque o senhor falou, o Fernando Haddad está fazendo tudo aquilo que ele pode, o que ele consegue fazer. Teria duas perguntas básicas, porque a gente sabe que tudo que passa pelo Ministério da Fazenda tem que passar obrigatoriamente pelo Congresso Nacional. Exato. E tem toda aquela discussão, aquele lobby pro lado da esquerda, pro lado da direita, o centrão ali tentando dar uma equilibrada no texto. Queria saber, parte do insucesso em algumas pautas que o Haddad tem, como por exemplo o corte de gastos, se deve muito também à atuação do Congresso Nacional? E mais uma dúvida, o senhor acredita que tem muito fogo amigo dentro do Palácio do Planalto que possa ali estar prejudicando em parte o trabalho do Ministro da Fazenda? Eu acho o seguinte, o problema do Congresso é o seguinte, o Congresso, por definição, ele tem uma pressão, inclusive os congressistas sofrem essa pressão nas suas bases, para levar recurso para lá. Eu, por exemplo, fui candidato. Não cheguei a assumir, ganhei a eleição, mas para deputado federal, em 2002, não cheguei a assumir, em 2003, porque fui convidado e aceitei ser presidente do Banco Central. Mas me lembro uma coisa clássica, né? Quase que folclórica. Na minha primeira reunião política, lá numa cidade do interior, reuniram-se a elite da cidade, né? O dentista, o advogado, os vereadores, o prefeito, os grandes fazendeiros, tinha lá umas 80 pessoas, e eu expliquei o que eu poderia fazer, atraindo investimentos para lá de agroindústria, que tinha um sistema de transporte bom, e a produção
era forte ali, etc. Então, expliquei bastante o que poderia fazer e gerar emprego lá. Até que quando terminou, os aplausos polidos, um cidadão levantou e falou: doutor, belo discurso, doutor, belo discurso. Agora, eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer para nós aqui na cidade. Eu falei, eu achei que eu tinha explicado isso, mas pelo visto não expliquei bem. O deputado que vocês apoiaram aí está fazendo aquilo que vocês esperam? Ele falou, sim, doutor, perfeitamente. Eu falei, o quê, por exemplo? Por exemplo, arrumou um emprego para o meu irmão. Ele conseguiu uma verba aí para assaltar ali um acesso aí a diversas fazendas. Ele fez coisas nesse sentido. Então, é esta a pressão que o parlamentar sofre, quer dizer, ele sofre da sua própria base eleitoral. Portanto, no Brasil é irrealista se esperar que o Congresso vai conduzir um processo de condução fiscal. Por exemplo, nós conseguimos aprovar o teto de gastos, que foi um freio fiscal muito grande. Mas isso foi uma ação do Executivo. Isto é, eu fui à Câmara inúmeras vezes, ao Senado, explicar, debater, etc. O próprio presidente Temer, na época, que tinha sido presidente da Câmara 3 vezes, reunia grupos grandes de deputados. Quer dizer, tem que ser uma ação forte de coordenação do Executivo, porque o Congresso está sempre pressionado, isso das emendas, para levar recursos para suas bases eleitorais, etc. Inclusive, essa minha experiência de ser candidato a deputado federal, depois de assumir o Banco Central, e quando eu estava acabando de chegar dos Estados Unidos, que eu era presidente de um banco global, foi muito instrutiva para mim, porque aí eu pude entender mais o problema do congressista e, na hora de negociar para aprovar teto de gastos, isso, depois reforma da Previdência, o diálogo ficou melhor, porque eu entendia o problema do congressista. E essa questão do fogo amigo dentro do Palácio do Planalto, o senhor acredita que isso atrapalha o ministro da Fazenda? Atrapalha muito. Atrapalha. Por quê? Porque o Ministério da Fazenda, comparando, por exemplo, na medida que eu exerci os dois cargos, comparando com o Banco Central, o Banco Central é o seguinte, você faz uma reunião de diretoria, emite uma decisão, acabou. Inquestionável. Outros poderes não podem alterar isso. O Copom se reúne, subiu a taxa de juros ou baixou a taxa de juros, etc. Final, já está valendo, não precisa de aprovação para ninguém. O Ministério da Fazenda não é assim. Não existe atos executivos do Ministério da Fazenda que mudam. O que o Ministério da Fazenda pode fazer é conversar com o presidente e levar um projeto para o Congresso Nacional, tá certo? Como o teto de gastos, que foi uma emenda constitucional, etc. Foi encaminhada através da Previdência. Então, com isso, é muito importante você ter ali os ministros do Planalto, ali que estão ao lado do presidente, trabalhando na mesma direção, porque se eles estão contra e estão lá fazendo também críticas, etc., para o presidente, o ministro da Fazenda vai lá, os outros falam contra, e o presidente, então, arbitra isso, mas é uma coisa que atrapalha. Nós temos agora, o governo federal deve enviar nos próximos dias o texto para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O senhor apoia essa medida? Acredita que isso pode ter? Qual o impacto que isso pode ter na economia em relação às alíquotas? E também, o que o senhor acredita que deve ser a compensação para poder aumentar? E se dá para aumentar para cima de R$5.000 hoje? Olha, é o seguinte, isso é uma medida, evidentemente, que a população que ganha até R$5.000 vai gostar. É um benefício, de fato, que o governo está dando a uma massa grande da população. O problema é que o governo está com déficit fiscal. Então, você usou a palavra-chave, compensação. Uma compensação de onde, exatamente?
considerando que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo entre países emergentes. Não tem tanto espaço assim para estar aumentando imposto aqui no Brasil. Por isso, o caminho do Brasil é diminuir gastos e não aumentar impostos. Então, a compensação disso é mais difícil. Existe uma solução, que foi adotada, inclusive, aqui em São Paulo, em 22, etc., e que seria a solução para o governo federal, mas é politicamente muito difícil que há uma boa reforma administrativa. A gente estava comentando aqui, o senhor já trabalhou no governo Lula, nos governos Lula I, como presidente do Banco Central. O senhor citou aqui entre 2013 e 2011, dia 1º de janeiro de 2013 até dia 1º de janeiro de 2011, quando a presidente Dilma Rousseff tinha assumido o mandato. O presidente Lula, ele disse essa semana que ele tem o poder de convencer a ministra Marina Silva sobre aquele problema no Foz do Amazonas, a exploração de petróleo. E a gente sabe que nos bastidores o presidente ele tem um poder de convencimento, de negociação e articulação muito forte. Na sua época como presidente do Banco Central, como que era o diálogo entre o senhor e o presidente? Ele chegou a convencer o senhor a segurar a taxa, ou subir, ou descer? Como que eram as negociações na época com o Lula? Não, o seguinte. Eu tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB. Tinha um candidato contra o Lula, certo? E o Lula ganhou a eleição. Aí, ao redor de julho, eu fui procurado por um representante do PT, de alto nível, etc., representante do Lula, dizendo: Meirelles, nós estamos pensando em você como presidente do Banco Central. Mas não dá para você ser eleito deputado federal do PSDB e depois ser nomeado presidente do Banco Central. Então, você deveria, estamos te pedindo isso, renunciar à candidatura e aguardar e ver isso. Eu falei: olha, eu tenho uma filosofia de vida, uma maneira de trabalhar. Eu não decido baseado em hipóteses. Então, vamos fazer o seguinte: eu sigo a minha candidatura, vocês seguem com a candidatura do Lula. Se ele, de fato, ganhar a eleição, como as pesquisas estão mostrando, e ele quiser ainda conversar comigo, estou à disposição. Mas agora não vamos tomar decisão baseada em hipótese. Muito bem. Ele ganhou a eleição, tudo bem. Um dia eu estava, na época, na minha função, já eleito para o Congresso, eu fui a Washington para negociar com o Banco Mundial, etc., para trazer investimentos para o Brasil, etc., porque eu tinha boas relações lá e tenho até hoje, etc. Quando eu voltei, eu estava em New York, porque eu trabalhava lá, né, e tinha um apartamento em Nova York, estava lá, depois desativei, etc. E num domingo à noite toca o telefone, falou: Meirelles, onde é que você está? Uma pessoa da cúpula do PT. Onde é que você está? Eu falei: estou em Nova York. Ele falou: que bom. Amanhã à noite, o presidente Lula vai fazer a primeira visita oficial dele a Washington, como presidente eleito. Você não quer ir lá conversar com ele? Eu falei: perfeitamente. E fui. Nos reunimos ali na residência do embaixador brasileiro. E ele, então, me perguntou: primeira coisa, Meirelles, o Brasil tem jeito? Eu falei: tem. Expliquei para ele. O maior problema nosso, na época, na realidade, é falta de reservas internacionais, que era a principal causa da inflação, né? Faltava dólar subia, inflação. Expliquei para ele como é que se poderia fazer isso, para nós construirmos reservas, que de fato foi feito e tal. Aí a pergunta seguinte, ele falou: você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu falei: presidente, eu aceito com uma condição. Ele falou: qual? Eu falei: total autonomia e independência. Ele falou: Meirelles, eu te nomeei para o cargo, você fica completamente independente, autônomo. É normal, presidente. Eu nomeei um ministro supremo, no dia seguinte à posse, ele é independente, TCU, STJ. Agora, em outros países, a maior parte dos bancos centrais também é independente, etc. Ele aceitou, tal, tudo bem.
Só que, na época, inclusive, de fato, um deputado do PT apresentou um projeto de independência do Banco Central, mas eu mesmo vi que existia muita resistência, diversos setores, e não ia ser aprovado. Ele me chamou um dia e falou: Meirelles, não vai dar para aprovar o projeto do Banco Central de independência. E aí? O que você... Então, eu falei: presidente, tá, eu sei, eu estou acompanhando isso, não tem problema. Vamos combinar o seguinte: nós temos um acordo de independência. Eu vou honrar o acordo. Só que, como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar a qualquer momento. Só que isso é um problema seu, não é um problema meu, tá certo? E assim tocamos 8 anos. Ele não pedia. Ele pediu uma vez, que ele me ligou, foi exatamente quando iniciou o segundo mandato, que tinha o PAC, etc., e tinha uma meta de crescimento, que eles queriam crescer acima de 4, 5, chegar a 5 e tal. E ele falou: Meirelles, então o pessoal me explicou aqui, para a gente conseguir essa meta esse ano. Ele seria uma determinada medida aí a ser tomada aí na próxima reunião do Copom, dos juros, etc. E você sabe, Meirelles, que eu nunca te pedi nada até agora. Eu falei: é verdade, presidente. Nós tínhamos passado 4 anos e ele nunca tinha pedido nada. Eu falei: presidente, expliquei para ele por que aquela decisão que eles tinham dito para ele que era boa não ia funcionar. Mas ele: não, Meirelles, mas realmente eu explicar aqui e eu acho importante que vocês tomem essa decisão aí. Eu, polidamente, etc., encerrei dizendo: presidente, fique tranquilo, porque nós vamos tomar a melhor decisão para o país, que não foi a decisão que eles estavam querendo, o que ele tinha me pedido. Ficou meio zangado, é certo? E viajamos, inclusive, para Davos no dia seguinte. Ele ficou zangado lá, lá na parte lá do presidente do avião presidencial, etc. Mas aí um dia, passado aí umas poucas semanas, na volta, eu estava lendo aqui, vieram me mostrar lá no Banco Central uma coluna que tinha na segunda página do Globo, do Ilimar Franco, e estava lá, no final tinha uma notinha, né? O título era A Raiva Passou. Dentro do presidente, aí os diretores do Banco Central vieram me perguntar: o que é isso? Eu falei: a raiva passou, tudo volta ao normal, se esquece e a vida continua e nunca teve problema. O senhor atuou nos 2 governos Lula, a gente já trouxe isso aqui, hoje está no Lula 3, o senhor chegou a ser, inclusive, cotado para o Ministério da Fazenda. Lembro que a gente teve reiteradas conversas no fim de 2022 sobre isso, mas eu queria saber do senhor, na área econômica, ou até mesmo de governabilidade, o que difere o Lula 1, 2 com esse 3? Olha, a grande diferença é na questão fiscal. O Lula fez uma campanha antes de 2002, nas eleições anteriores, né? As duas contra o Fernando Henrique e também a anterior, com que ele e o outro eram candidatos contra o Collor. E ele fez uma linha de expansão fiscal na campanha. Ele fez uma campanha estatizante, né, de liderar. Em 2002, a equipe dele levou para ele uma proposta dele fazer um movimento ao centro. Então, ele escreveu a Carta aos Brasileiros, que era uma carta de controle fiscal, em última análise, além de outras coisas. Ele assumiu, a equipe econômica era muito boa, você tinha lá na Fazenda diversos economistas de grande conhecimento técnico, etc. Então, o que aconteceu? Tinha lá o Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Bernardo Api, etc., Marcos Mendes, não, Marcos Mendes não estava ainda, e outro. Então, ele executou essa política.
de austeridade fiscal, etc. E deu muito certo. Tá? Agora, ele, principalmente como resultado da polarização, né, entre ele e Bolsonaro, ele fez uma campanha realmente à esquerda no sentido de ser estatizante, tentar induzir o crescimento gastando mais. Então, isso é bem diferente do que ele fez no primeiro mandato, onde ele não é, como eu mencionei, não é uma questão de tentar chegar a um déficit zero. Lá ele teve um superávit de mais de 4%. Então, isso é uma diferença muito grande. E o país, com isso, cresce no prazo médio. O que nós precisamos ter cuidado é exatamente essa trajetória da dívida pública, que, principalmente durante o próximo mandato, seja quem for o eleito, ele ou outro, pode aí sim começar a chegar a patamares um pouco mais arriscados. Para a gente encerrar, eu tenho 2 perguntinhas rápidas e básicas. Uma delas, na verdade, são 3, né? Uma eu vou emendar 2 e a última para a gente encerrar. Eu queria saber sobre 2026, quais são as expectativas do senhor para as eleições de 2026. A gente sabe que Lula vai ser candidato à reeleição e aí tem aquela divisão do bolsonarismo. Mesmo que o senhor seja economista e ex-ministro da Fazenda, o senhor atua na área política e tem se mostrado cada vez mais atuante nos bastidores. Queria saber uma visão do senhor sobre 2026 e eu queria saber aí também para a situação econômica a um prazo de 10 anos. Nós vamos para a frente na economia? Olha, em primeiro lugar, em relação a 26, é o que você disse. O Lula, tendo condições de saúde, etc., ele é o candidato e, apesar da popularidade hoje, a aprovação do governo está um pouco mais baixa que a desaprovação, ele tem uma possibilidade enorme, é o favorito, evidentemente, para ganhar a eleição. Temos aqui, do outro lado, governadores aí, que são potenciais candidatos à direita, o Tarcísio, o Ronaldo Caiado, o Ratinho, o Zema, etc. Mas, em primeiro lugar, tem que alinhar a direita, né? Porque, de um lado, você tem o bolsonarismo e esses governadores, que não necessariamente estão poderão estar totalmente alinhados na hora da eleição. Então, vai depender muito disso para saber se haverá ou não um candidato competitivo em relação à eleição com o Lula, que é um candidato fortíssimo, como sabemos. Por outro lado, se nós olharmos aí à frente, você falou, próximos 10 anos, etc., eu acho que o Brasil tem todas as condições de aumentar a taxa de crescimento e mudar o padrão. Basta fazer 2 coisas. Primeiro, num certo momento, fazer exatamente a estabilização fiscal de maneira que a dívida pública não comece a chegar aí a patamares elevados, de 80% a 90% do PIB. Porque aí pode complicar. Lá na frente, taxa de juros, taxa de risco começa a ficar muito grande. Por outro lado, é necessário também fazer algumas reformas da produtividade, para aumentar a produtividade, que uma delas importante é a reforma tributária. Eu, quando estava no Ministério da Fazenda, fiz um convênio com o Banco Mundial e nós deixamos uma proposta, na época, de diversas iniciativas, diversas reformas, para que o Brasil pudesse crescer mais. E é possível, portanto, fazer. Basta ter um governo focado não só na disciplina fiscal, mas também no aumento da produtividade e todas as reformas desse aumento. Vamos aguardar. O presidente do Bacen falou que conversou com o Caetano Veloso e que tem para escrever a ata do Copom, tem uma arte por trás. Realmente existe essa arte por trás da ata do Copom? Até que o Galípolo falou, né, que as pessoas não têm o prazer de ler a ata do Copom como se lê a poesia do Caetano Veloso. Mas realmente existe essa arte para escrever sobre a taxa de juros? Olha, é uma forma de arte. A questão da ata do Copom é que ela tem que dar uma explicação muito precisa
sobre as razões que levaram o Copom a tomar uma determinada decisão, fazer uma análise da economia que levou a isso e fazer uma previsão para os passos seguintes. Então, isso envolve, de um lado, um bom conhecimento técnico, uma redação muito bem articulada para que os agentes econômicos tenham exatamente uma visão clara do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, tem uma arte nesse aspecto, mas evidentemente, uma escrita, digamos, a ata do Copom, um documento que ele é feito para ser bem entendido. Essa é a prioridade, não é escrever bonito, etc. Para ser bem entendido e preciso, né? O Banco Central está começando a fazer umas outras formas paralelas. Eu estava vendo uma hoje, é interessante, uma série de coisas lá do site do Banco Central. Tudo bem, para tentar popularizar o Banco Central. Agora, é importante, como inclusive, que não fale de política monetária e não se arrisque a lançar dúvidas sobre o conteúdo da ata, que tem que ser seco, direto e preciso. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer, ex-presidente do Banco Central nos governos Lula 1 e 2 e também candidato à presidência da República em 2018. Quero muito agradecer ao senhor pela disponibilidade aqui conosco e seja sempre muito bem-vindo ao Isto é Entrevista. Muito obrigado, João Vitor. Uma satisfação estar aqui, uma satisfação conversar aí com os telespectadores, com os ouvintes, etc. Eu tenho aí um convívio com a Isto É de muitos anos, coisas muito interessantes que já aconteceram aí. Eu tinha uma relação muito próxima com a revista aí, desde a época em que era ainda da Editora 3 e do Domingo Alçogaray, né, o pai. Então, é sempre uma satisfação estar aqui, agora reorganizada, com outro grupo, etc., mas muito bem, pelo que eu estou vendo, muito bem equipada. Parabéns pelo trabalho, é uma satisfação estar aqui. Nós agradecemos. Outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em istoé.com.br e também nas nossas plataformas digitais. Eu aguardo você para o próximo Isto É Entrevista. Até lá!